Nesta semana, a FPA abordou sobre os rumos da reforma tributária, as negociações para a derrubada do veto do marco temporal e ainda sobre os valores disponibilizados para o seguro rural. Durante a reunião da FPA, foi abordada as negociações que estão sendo feitas para derrubar o veto do marco temporal. A conversa foi alinhada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo sabe que nós temos os votos para derrubar o veto e isso que tem gerado preocupação, porque a decisão do STF e o veto ao nosso projeto fez com que o problema caísse no colo do presidente da República, que ele precisa jogar para o público dele a questão das demarcações, não tem dinheiro para fazer para pagar as indenizações prévias que são exigidas pela decisão do Supremo e a lei aprovada foi vetada. Então, não há solução e não há consenso nesse sentido. Fazer uma proposta agora, que já foi votada a lei, que nós já ganhamos nas duas casas, que já houve veto, que já foi decidido na Justiça. Então, eu acho que já passou o tempo disso, nós vamos manter a nossa estratégia, vamos fazer a votação no dia 9. O compromisso do presidente Rodrigo Pacheco conosco é pautar no dia 9 os vetos, próxima quinta-feira. Lá nós vamos votar e derrubar esses vetos e, em paralelo, a PEC 48 no Senado e a PEC 132 na Câmara para constitucionalizar o assunto. Em relação à reforma tributária, o foco da frente parlamentar nesse momento é o de garantir que o setor não seja prejudicado. Foi mantido aquilo que nós avançamos na Câmara em relação ao setor, apenas alguns detalhes de texto que precisam ser resolvidos, mas coisas pequenas. Temos uma preocupação em relação à distribuição dos recursos do Fundo Constitucional. Houve um direcionamento, ao meu ver, excessivo para a região Nordeste, até pela proporcionalidade do número de senadores do Nordeste nesse último relatório. Provavelmente a Câmara vai alterar isso, mas em relação ao setor agropecuário, muitos dos avanços que nós pedimos não foram atendidos, porém foram mantidos aqueles avanços que nós tivemos na Câmara dos Deputados. Mesmo com o texto praticamente pronto, o presidente da FPA ainda tem ressalvas. O que nós não vamos aceitar de maneira nenhuma é que a reforma não seja neutra, ou seja, que a gente tenha aumento de tributos. A partir do momento que a gente conseguir verificar que há um aumento de tributos, aí nós vamos nos posicionar contrários a isso. Agora, por enquanto for mantido a isenção para a produção de alimentos e principalmente a redução de alíquota de 60%, ainda está beneficiando o produtor. O seguro rural também entrou na pauta. Nós vimos na semana passada um anúncio político da liberação de 500 milhões para a subvenção de seguro agrícola e hoje é negativa do Ministério da Fazenda em relação a isso. É mais uma das promessas e mais um dos compromissos desse governo com o nosso setor que não foi cumprido. Aliás, muitas delas, a praxe tem sido essa. Inclusive, chega a tratar de um tema que é de interesse do governo, quando eles já sabiam que não pagariam o seguro rural, que é um tema tão caro para nós e agora ainda mais necessário com as enchentes no sul do país e a seca na região norte. Ou seja, nós não estamos falando de não ter 500 milhões para seguro, nós estamos falando de um corte de 140 milhões que houve, nós estamos falando de um seguro que foi anunciado de 500 milhões que não aconteceu e não vai acontecer, e do 1,5 bi que foi prometido e que não há previsão nenhuma. Ou seja, o plano safra fica completamente prejudicado porque o produtor rural não tem a mínima garantia de seguro em relação às suas safras.